Capítulo número 41, seu versículo de número 51 a 54, diz assim a palavra do Senhor: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 13, mas não leio do 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da Pai bendito, poderoso, eterno, verdadeiro, santo, justo e fiel. Sê com a gente, sê com a tua igreja, abençoa os teus filhos, dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querida igreja, nós reservamos um tema para tratar hoje, voltado para a área da família, e o tema é o poder curador do perdão, ou seja, o perdão, a cura para a família. Glória a Deus. Nós sabemos que o ser humano é feito do pó da terra, e como diz a teologia, o ser humano é tricotômico, formado de corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria; alma, a fonte das emoções; e espírito, o fôlego de vida, a vida do homem. E nós sabemos que o homem não sente só na carne, no corpo, mas os sentimentos também se machucam, se ferem, se magoa, e uma vez o sentimento ferido é uma ferida perigosa e pior do que a ferida no corpo físico. A ferida no corpo físico é visível, é tratada, e às vezes o cidadão está ferido fisicamente, mas está sã interno, está sã na alma, está sã no seu espírito, no seu ser, e isso lhe traz alegria e ajuda até ele ser curado da sua carne. Nós sabemos que todos os seres humanos é sujeito a passar por momentos de se ferir, se magoar, tanto se ferir fisicamente como se ferir psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente. E uma vez que as emoções estão feridas, isso traz outros problemas para a vida do ser humano. E quando isso acontece na família, a emocional é ferido na família, se não for tratado, acarreta em outros problemas para o lar, acarreta em outros problemas para a família. E é importante que seja tratado os problemas emocionais, as feridas emocionais sejam tratadas e haja cura. Mas existe um processo para a cura emocional, que é diferente do processo para a cura física. A cura física, a gente vai ao médico, vai à farmácia, compra o remédio, toma o medicamento, na maioria das vezes toma um chá, uma folha, uma raiz, e
trata, e às vezes funciona, é curado, é sarado. Mas o caminho para o tratamento emocional, da ferida emocional, quando se torna enfermo emocionalmente, é diferente do caminho para tratar das feridas físicas. Às vezes, a medicina, tentando trazer um paliativo para um paciente que está emocionalmente enfermo, ela trata com medicamentos que só faz dopar, trazer sono, botar para dormir, mas que não resolve diretamente no problema. Mas existe um remédio que cura a alma, um remédio que sara a alma ferida, que cura as emoções, e o nome desse remédio é perdão. O nome desse remédio é perdão. Uma vez que o corpo físico está ferido, pode ocorrer de um acidente, de uma queda, de acontecer de algum problema que se chocou com o corpo físico e foi ferido. Mas feridas, tornar um ser humano enfermo emocionalmente, isso vem por caminho de sentimentos. Alguém, para se tornar enfermo emocionalmente, o problema foi na área sentimental. Às vezes um abandono, às vezes uma crítica, às vezes uma palavra dita sem pensar, fere o âmago, fere no profundo do ser humano. Às vezes o marido, por ser brusco, ser grosso, por ter um coração endurecido, ele fala palavras para a esposa que fere ela, e ela muda um comportamento, ela muda o curso no lar, e ele cobra, ele vai cobrar, vai brigar, e não procura compreender por que ela ficou assim. Às vezes ela está ali, mas está ferida emocionalmente, porque de um comportamento, porque de uma atitude tomada. Da forma contrária também, às vezes a esposa diz ao esposo palavras que fere o âmago, e ele fica enfermo sentimentalmente, e ele muda o comportamento dentro de casa, e não só em casa, muda com filhos, às vezes muda no trabalho, e acarreta numa série de problemas. Quantas pessoas você já viu que terminou esquentando a cabeça, chutando o balde no emprego, porque foi trabalhar, mas não estava bem em casa, emocionalmente não estava bem, e às vezes por uma exigência do patrão, e já estava cheio, já estava ferido em casa, e termina tendo um comportamento no trabalho, que foi porque o emocional já não estava bem, já estava enfermo, não saiu com alegria de dentro de casa, não saiu com paz de dentro de casa, ou não vive com alegria dentro de casa, e por não viver termina gerando uma conduta, um comportamento brusco, que na verdade é porque a alma está enferma, é porque a alma está ferida. Uma alma enferma, ela pode desencadear séries de problemas, a maioria dos problemas psicossomáticos do século presente é de consequência de feridas emocionais. Filhos que psicossomaticamente vivem com problemas são porque de feridas de comportamento, às vezes do cônjuge, às vezes do comportamento do esposo com a esposa diante do filho, ou do próprio pai com o filho, da própria mãe com o filho, e ele termina gerando feridas emocionais que acarretam em problemas psicossomáticos. Desencandeia o filho para caminhos que não era para ele tomar, desencandeia a filha para caminho que não era para eles tomar, e esses problemas sendo tratados na busca do perdão, na busca de sarar o emocional, pode impedir de um grande desastre do futuro, pode ser impedido de um grande desastre acontecer no futuro. É importante a família ter cuidado. Nós somos sujeitos a ferir e se ferirmos emocionalmente.
Somos sujeitos a nos ferir e se ferirmos emocionalmente, mas é importante que se tenha um cuidado com o comportamento para não causar ferida. Às vezes acontece de aquele que fere, ele achar que ele não fez nada, mas feriu. Eu não fiz nada, mas mudou o comportamento do familiar. Eu só corrigi, mas a forma de corrigir, ao invés de resolver um problema, acarretou em outro problema. Existem pais que perdem os filhos para o diabo, perdem para as drogas, perdem para o latrocínio, perdem para tanta opressão do maligno, porque às vezes tem até amor, mas a forma de corrigir é brusca, que ao invés de resolver o problema, causa outro. Ao invés de fechar uma brecha, abre um portão para um grande problema. Então, o cuidado com os sentimentos é importante. Ter cuidado com os sentimentos é importante. Tem filho que fica depressivo, principalmente nos nossos dias presentes, porque de uma palavra que a mãe falou, porque de uma palavra que o pai falou, porque de uma correção que o pai foi fazer para proteger, para guardar, porque quer conservar para um futuro melhor, mas a forma que projetou a correção causou ferida, e isso acarreta em problemas, e às vezes a família fica se perguntando: não sei por que estão passando por isso, eu não sei porque meu filho está assim, eu não sei porque minha família está assim. Um dos piores problemas que é perigoso na hora da ferida emocional é quando não fala. Quando fala, desabafa, mas quando não fala, que se cala, aquilo vai fermentando no âmago. E a Escritura Sagrada diz que o gotejar contínuo faz o quê? Transbordar o ontem. E às vezes uma palavra brusca hoje, uma palavra brusca amanhã, nos comportamentos de muitos lares, ele não se acaba do dia para a noite. Muitos casamentos não se acabam do dia para a noite. Muitos casamentos não se acabam porque o marido chegou atrasado do trabalho um dia, e porque ele fez uma mentirinha que foi jogar o baba e não quis contar para ela. Não, já vinha o gotejar contínuo a tempo, já vinha ferindo a tempo, e chega uma hora que o balde enche, ele não aguenta mais, ela não aguenta mais, e o lar vai por água abaixo, porque o sentimento vinha ferido. Existe o remédio chamado perdão. O remédio chamado perdão é o remédio que você dá ao seu ofensor para você se curar. É o seu ofensor que toma o remédio, mas quem é curado é você. Quando você libera o perdão para o seu ofensor, quem está sendo curado é você. A cura é para você, porque é em você que está corroendo a dor, é em você que está corroendo a ofensa, é em você que a ofensa está trazendo outros problemas. Quantos pai, mãe e até filhos sofrem de pressão alta, diabetes emocional e outra série de enfermidades, que é, aí a medicina analisa tudo e é emocional. Por quê? O que causou? O que fez com que o emocional adoecesse? Às vezes são os comportamentos. Você quer ver uma coisa? Quem mais tem a probabilidade de adoecer emocionalmente é quem sufoca, é quem se cala, é quem é fleumático, é quem é melancólico, quem impera mais esses dois temperamentos. Mas quem é colérico pode até ficar com a pressão alta, mas não causa tanto problema quanto o fleumático. Por que não causa tanto problema? Porque o fleumático ele ouve, se fere. Foguê, nada não. Mas é importante observar. É importante, principalmente nós evangélicos, buscar do Senhor a visão para ver além da aparência, além daquilo que os lábios dizem, além do que o filho está dizendo. Não está tudo bem. E eu te digo uma coisa, e Deus não sei se vai enxergar. E se você analisar a geração do século passado, olhava para o filho e via que tinha alguma coisa errada. A esposa olhava para a esposa e ele não está bem.
O esposo olhava para a esposa e dizia, não está bem. Hoje, poucos têm esta visão. Poucos pais olham para o filho e dizem, não, tem alguma coisa que está errada com meu filho. Tem alguma coisa que está errada com minha filha. Poucos, porque deixou de dar atenção àquilo que Deus construiu para a gente ter. Então, o problema do perdão, ou que é o remédio, é importante para a família. Nós olhamos a história bíblica, existem vários textos bíblicos que falam sobre perdão na família. Mas uma história que nem a história de José na Bíblia Sagrada, para a gente encontrar sobre perdão, pelo que José passou, nós não encontramos outra. Pelo que José passou com os seus irmãos, nós não encontramos outra história referente ao perdão, que nem igualmente a história de José. Nós vemos em José uma trajetória de um homem que tinha tudo para ter uma vida revoltada, para deixar-se destruir e ser destruído pelo seu histórico familiar. José tinha tudo para destruir e deixar-se ser destruído pelo seu histórico familiar. José foi zombado, criticado, jogado numa cova para morrer, vendido como escravo. Os irmãos rasgou a sua túnica, levou para o seu pai, mentindo para o seu pai que ele estava morto. José tinha tudo na sua vida para ele não liberar o perdão e ter uma história de José, a história se terminar numa história de dor, tristeza, porque de um sentimento de amargura. Mas José escolheu o melhor. E qual foi o melhor? Perdoar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo número 4 a seguir, você vai ver que José era odiado por seus irmãos, porque ele era o filho preferido de seu pai. Aí quando você vai para Gênesis 37, versículo 24, você vê que esses irmãos, movidos pelo ódio e pela inveja, lançaram mão de José e jogaram José em uma cisterna para deixar tentando matá-lo. Porque de Rube que conversou com ele, eles voltaram, e aí na Gênesis 37, versículo 28, você vai ver que eles pegam José da cisterna e vendem para uma caravana de ismaelita que ia passando. Pegou o irmão e vendeu por uma moeda, por um pouquinho de moeda, que não tinha o valor de um familiar, que dinheiro nenhum paga um familiar. Os ismaelitas pegaram José e venderam como escravo para Potifar. Agora José vai atuar na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele é assediado pela mulher de Potifar, ele foge para não pecar, mas a mulher de Potifar calunia José, e ele termina indo parar no cárcere, pagando pelo preço de algo que ele não cometeu. No cárcere, José está lá pagando pelo preço de algo que ele não cometeu. Ele cria um vínculo de amizade com os outros prisioneiros que estão com ele, interpreta o sonho de um dos prisioneiros e diz assim: olha, quando tu estiver lá, se lembra de mim. Só que José é esquecido por um colega de prisão. O prisioneiro, o copeiro, esqueceu de José quando era para se lembrar dele. José foi amigo, mas foi esquecido na prisão. Na casa de Potifar, José foi levantado como supervisor, ele foi colocado como supervisor para trabalhar, teve uma posição, mas devido à tentação ele foi parar na prisão, e na prisão ele ficou. José interpreta o sonho, capítulo 40 do livro de Gênesis. José interpreta o sonho de Faraó. No capítulo 40 ele interpretou o sonho do padeiro. Capítulo 41, José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, e havendo interpretado o sonho, ele é escolhido pelo rei para ser o governador do Egito. Quando nós chegamos no capítulo número 42 ao capítulo 50, agora nós encontramos José com os irmãos na palma da sua mão. Os irmãos de José agora estão nas mãos de José, para José se vingar. Só que José, mais uma vez, escolhe perdoar ao invés de se vingar.
Escolhe perdoar ao invés de se vingar do seu irmão. Em vez de pagar o mal com o mal, José paga o mal com o bem. Em vez de José pagar o mal com o mal, José age com graça com seus irmãos. Mas José agiu com graça com os seus irmãos, e os seus irmãos aí, mesmo assim, quando Jacó morreu, os seus irmãos ficaram com medo e disseram: agora ele vai se vingar de nós. Agora ele vai se vingar. Nosso pai está morto, Jacó estava morto. Eles pensaram assim: não, José não tinha se vingado da gente ainda, porque de paiinho está vivo. Mas o problema é que José não tinha perdoado ou calado do assunto porquê do pai. José tinha perdoado de coração. José tinha perdoado seus irmãos. Quando eles estão lá conversando entre si, se você for ver o versículo 19 a 21, você vê José dizer a eles: vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados. Agora, por que José perdoou seus irmãos? José perdoou a esposa de Potifar. José perdoou ao colega de prisão, para que se esqueceu dele, que o abandonou ele na prisão. Por que José perdoou? Porque José sabia que o perdão era o melhor caminho para a sua vida. José sabia que se ele não perdoasse, ele ia continuar doente e a sua vida não ia ter êxito. Então, quando nós paramos para refletir sobre o perdão, surge uma série de questionamentos. E uma das perguntas que se faz quando nós paramos para meditar sobre o perdão é: até quando eu posso perdoar? Ou seja, qual o limite do perdão? Até onde eu posso perdoar? Qual o limite do perdão? Até quando eu devo perdoar? Será que perdoar é esquecer do que aconteceu, ou fazer de conta que nada aconteceu? Deixa eu dizer uma coisa para você: perdoar não é ficar com amnésia. Perdoar não é sofrer de amnésia. Perdoar é você lembrar do ocorrido sem sentir dor e tristeza. Perdoar é a ferida sarada, que ela ficou a cicatriz, mas você toca e ela não dói. Perdoar não é esquecer. Embora o termo bíblico diz que Deus perdoa o nosso pecado e lança no mar do esquecimento, ali você está dizendo assim: eu não vou jogar mais em rosto, eu não vou usar mais ele contra vocês, eu não vou manifestar ele como poeira nos vossos rostos. Não quer dizer que Deus jogou lá o esquecer, que se refere a Deus ali, que não será mais usado contra você. Isso é perdoar, é não usar mais contra o ofensor. E uma vez que você não perdoa, não pense que você só está usando contra o ofensor. Você está usando a mágoa contra você também. Porque a mágoa adoece o homem de dentro para fora. A mágoa adoece o homem de dentro para fora. O perdão é uma decisão para sarar o emocional. O perdão é uma decisão que se toma para sarar o emocional. Se José não perdoasse os seus irmãos, ele não chegava até onde ele chegou. Quem sabe alguém está aqui hoje e precisa da resposta para as perguntas acerca do perdão. Um dia desse, eu não me lembro que dia foi, eu estava meditando sobre perdão, e eu coloquei lá no meu status, alguém até curtiu, comentou, e eu escrevi lá no meu status que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da dor, da tristeza e da angústia. O perdão é o único remédio que pode deter o ciclo do ódio, da dor, da tristeza, da angústia, daquela culpa que corrói, que tira a paz, aquela culpa que traz uma ansiedade. Porque tem pessoas, pastor, que não se perdoa a si mesmo, que não se perdoa a si mesmo, e se prejudica e prejudica a família. Se adoece a família. Perdoar é cessar, é a única alternativa para deter, para barrar o ciclo
de todo o mal é o perdão. O perdão ele traz a paz, a harmonia. Deus amou o seu Filho, doou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. E como é que tem a vida eterna? Recebendo de Cristo o perdão. O perdão, ele soluciona uma guerra. O perdão faz com que uma guerra seja vencida. Perdoar é romper o ciclo de uma destruição na vida emocional. Perdoar é romper o ciclo de uma destruição na família e destruir a si mesmo. Perdoar é importante. José, ele estava encascorado, ele estava calejado dos problemas da luta, ele tinha sua pele grossa do sofrimento do dia a dia da escravidão, mas José tinha um coração mole. José tinha um coração mole. Por que o coração de José era mole? Porque José temia ao Senhor. José temia a Deus, e por temer a Deus e conversar com Deus, se consultar com o Senhor, ele tinha um coração amolecido. Vou dizer uma coisa para vocês: se José fosse insensível, a sua história seria marcada por uma insignificância. Se José fosse insensível, a sua história tinha sido marcada por uma insignificância. A sua história não tinha sido marcada como foi marcada por Deus. Porque quando eu perdoo, eu abro a porta para Deus operar em mim, na minha casa e na minha família. Olha o que Paulo escrevendo aos Colossenses, olha o que ele ensinou: perdoa como Cristo vos perdoou. Quando Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso, no gabarito da oração, ele ensinou perdoa as nossas ofensas, assim. Então há uma condição para eu receber de Deus o perdão e a misericórdia. E qual a condição? Eu também perdoar. Tem crente que pede de Deus a vingança. Tem gente que fica esperando Deus provar que é Deus na vida dele, para mostrar para a família que Deus é Deus, mas não libera o perdão. Adoece, fica se adoecendo e culpando os outros, mas é porque o coração está endurecido. É insensível à voz do Espírito Santo. É insensível à voz de Deus para ouvir a palavra e liberar o perdão. A insensibilidade alimenta a raiz de amargura, a tristeza. Mas quando se torna sensível, o Espírito Santo ele entra em ação. Os olhos começam a lacrimejar, começa a desabafar nos pés do Senhor. O Espírito Santo ele entra e ouve a oração com gemidos inexprimíveis, ele intercede e ele vai limpando o coração, tirando a raiz de amargura e se levanta renovado, com força, com vontade de viver, de continuar a caminhada, porque abriu mão da angústia e perdoou. É importante perdoar na família. Falar sobre perdão, irmãos, dá para a gente fazer um seminário e falar a semana toda, ainda falta tempo. Falar sobre perdão, dá para fazer um seminário a semana toda. Eu quero tocar num assunto aqui com a igreja sobre perdão na família. Eu vou começar falando no perdão da família para quem quer ser perdoado, porque a Bíblia ela nos ensina condições para perdoar e para ser perdoado. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 17, por favor. Lucas, capítulo 17. Você que quer ser perdoado. Lucas 17. Versículo 3 a seguir diz assim: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se seu irmão pecar, faz o quê? Conversa com ele, chama atenção: você está errado, você errou, faça isso mais não. Aí ele quer que você perdoe.
Eu quero que a irmã Liliane Carvalho me perdoe, eu como esposo dela. Mas ela me chamou para conversar, que eu errei, que eu fiz algo que ela não gostou. E qual a condição para receber o perdão? Lê o versículo de novo. Arrepende? Só que o arrependimento, ele não é dito com palavras. Arrependimento é demonstrado em um comportamento, em uma mudança de comportamento. Porque eu quero que a irmã Liliane me perdoe, mas eu não me conserto. Eu não paro de fazer as coisas erradas que faço. E eu quero que a irmã Liliane me perdoe. Dê uma olhada no contexto. Se ele se arrepender, perdoa. Ou não está assim? Aí eu ando torto, eu fico bagunçando no mesmo comportamento negativo, ferindo a minha esposa, e eu quero que ela me perdoe, mas eu não mudei. E aí eu quero que minha família fique com saúde emocional. Eu quero chegar em casa e ter um lar de paz. Eu quero que me perdoe, que fique tudo bem, mas eu não deixei de me comportar errado. E o versículo diz assim: se é, porque não adianta a irmã Liliane me perdoar hoje e amanhã eu fazer a mesma coisa. Só vai se tornar pior a situação. Só vai se tornar pior. Primeiro, relacionamento precisa de amor, compreensão, cumplicidade e paciência. Amor, eu tenho que amar a irmã Liliane e Liliane me amar. Tem que ser recíproco. Eu tenho que compreender a irmã Liliane me compreender. Então, se a irmã Liliane me chamar a atenção que ela não gostou de um certo comportamento, e eu quero ter paz com ela, eu tenho que me consertar. Tenho que compreender que eu feri, que eu a magoei. Porque se eu não procuro compreender que esse comportamento meu feriu meu cônjuge, eu vou continuar ferindo. Ela vai adoecer, angustiada, por culpa. E ela adoecendo na minha família, vai trazer problema para ela e para mim, como pai de. Então, se eu procuro reconhecer que eu errei e mudar o rumo do meu comportamento, eu vou estar trazendo a cura para o meu lar. Sabe por que muito relacionamento vive em pé de guerra? Que às vezes assim, até conversa com ela, até conversa com ele até quer que ela perdoe, e às vezes ele quer até perdoar, ela quer até perdoar, mas ele continua a mesma coisa, ela continua no mesmo comportamento, corriqueiro, repetido. Aí quando vê o lar está se acabando, Jesus está falando, está aconselhando, através de seus servos, dos profetas, até através de um louvor Deus fala, mas não dá atenção, não ouve. E quando vê o lar está indo por água abaixo, está até orando muito, mas não está se consertando muito. O que vai adiantar eu orar para a irmã Liliane ficar em paz comigo, mas eu não mudar o comportamento que está tirando a paz dela comigo? Vai adiantar eu orar? Então, o perdão, ele traz a cura para a família, mas não é chegar e perdoar de qualquer jeito, é mudar o comportamento. Repreende-o, e se ele se arrepender, condição: Deus não vai mandar você fazer sacrifício de tolo. Deus não vai mandar você fazer sacrifício de tolo. Está ali matando e você está, não, perdão. Não. Cuidado para você não guardar raiz de amargura. Se cuide. Ore ao Senhor. Mas o ofensor, ele precisa deixar de atacar, de ferir. É condicional, não é? É o presbítero Sérgio está falando, não é a Bíblia? Se perdoa, aí não está mandando você desistir, não. Se ele pecar contra ti 7 vezes, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, isso aqui é dia, viu? Não, né? Na história não. E 7 vezes no dia vier contigo, ter contigo, dizendo: arrependo-me. A chave do perdão. Arrepende. Tem gente que não se arrepende, irmão, do que fez e quer ser perdoado. Deixa eu perguntar uma coisa:
Quem é que é salvo para entrar no céu de glória para não ir para o inferno? Quem se arrepende dos pecados ou quem quer que Jesus perdoe de qualquer jeito? Os que confessa e deixa alcança a mim. Se ele se arrependendo-me, aí Jesus perdoa-me. Perdoa-me. No dia, né? No ano, na história, não. Então, para quem quer ser perdoado, tem que entender que precisa se arrepender. E não é de lábios. É se arrepender no íntimo, no âmago, mudar o comportamento, porque senão vai ficar destruindo a família. Tem filho que, manhã, me perdoe, manhã, mas no outro dia na escola apronta a mesma coisa. O comportamento continua o mesmo, ele vai matando o pai aos poucos, o pai vai adoecendo, a mãe vai adoecendo, e quer me perdoa, mas vai ferindo pai e manhã. Ah, eu amo, é minha rainha, é o meu rei, mas o comportamento está matando. Não se arrepende. E quando o pai e a mãe chama e repreende, se zanga. Pai e a mãe não entende. O coroa não gosta de mim. Aí o diabo vai lá e bota o enganador para dizer que entende, que engana, e quando vê está levando para um abismo, para a escravidão, vai parar com a vida destruída, escravo do inimigo. O diabo quer fazer de cavalo para destruir a vida de outros, porque quando se não perdoa, se abre a porta para uma série de problemas. E às vezes o filho está errado, o pai quer reconciliar com ele, quer consertar, ele, em vez de se arrepender e haver o perdão e ficar em paz com o pai, ele se zanga, ele nem perdoa o pai, que o pai corrigiu, que era para entrar pela porta e a família ficar em paz. A família ficar em paz. Às vezes a pessoa não libera o perdão. Às vezes a gente encontra, é lamentável, a gente encontra crente que fica orando, esperando Deus fazer uma coisa, esperando acontecer uma vingança para mostrar que Deus é o defensor e quer que, não, ele vai vir, vai pagar, eu pus o joelho aqui, não, irmão, não faz isso não. Perdoa. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. José disse aos seus irmãos, estou eu no lugar de Deus? Quando os irmãos estavam com medo dele se vingar, os irmãos estavam com medo. José entendeu que só Deus tem o direito de julgar. José disse aos irmãos, tudo com medo da vingança. José disse, acaso estou eu no lugar de Deus? Aí Paulo escreve a Romanos, capítulo número 15, 12, 19, por favor. 15, 12. 12, 19. Romanos 12, 19. Veja o que é que Paulo fala acerca do julgamento de Deus. Aleluia, Deus. Pode ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós. A vingança é de quem? José sabia disso. Paulo escreveu isso no Novo Testamento, lá na história de José, exatamente, se tua casa, eu estou no lugar de Deus. Então, perdoar não é desativar o mecanismo de violência, desativar o mecanismo de ódio, desativar o mecanismo de angústia, desativar o mecanismo de rancor, é desativar o mecanismo que traz tristeza, dor, que traz enfermidade. Então, quando eu perdoo, eu estou dando um remédio ao meu ofensor que está curando a mim. Eu falei de Lucas 17 acerca de se arrepender para perdoar, porque fica difícil você estar convivendo com alguém que está lhe ferindo todos os dias, e você está querendo, você está ferindo todo dia, e está querendo que essa pessoa lhe perdoe, mas não houve arrependimento. Você vai matar, vai destruir o seu lar, vai destruir a sua família, e vai sair culpando a todo mundo. E vou dizer uma coisa para você: pessoas egoístas, orgulhosas, nunca reconhecem. Pessoas egoístas, orgulhosas, nunca reconhecem. Um outro perigo acerca de ferir a família e não reconhecer é quando já vem de trás da história.
da família do passado, da sua família anterior. As feridas, as histórias inacabadas, perdão que não foram liberados, filho que nunca se esqueceu do que o pai fez, filha que nunca se esqueceu do que passou, nunca abriu mão, nunca liberou. Pode observar que ficou uma vida amargurada. Aí ela não foi feliz lá atrás, e se ela não liberar o perdão, ela não é feliz na construção da família dela, ela adoece a família dela. Ele não foi feliz lá atrás. Se ele não liberar o perdão, dar descarga, lançar no mar do esquecimento, se ele não liberar o perdão, continuar com aquilo dentro dele, ele fere a família e traz enfermidade. A família fica enferma, a família quer ser feliz, tem momentos de alegria, mas de repente o final do dia se torna em tristeza. Por que do comportamento? Aí a coitada vai se ferindo, ele vai se ferindo. Quantos esposos, ele sai de trabalho, da hora de ele bater o ponto, ele não tem alegria de voltar para casa? Quantos esposos não têm alegria de voltar para casa? Mas por que não tem alegria de voltar para casa? O escritor Provérbio diz que é melhor morar numa casa cheia de pingueira do que morar com uma mulher rixosa. É melhor morar numa choupana do que morar com um homem birrento. Quantas esposas que sabem que vai dar a hora do cara chegar, que é para ela fazer aquele cafezinho gostoso, esperar com alegria, mas em vez de esperar com alegria, fazer aquele cafezinho gostoso, que ele vai chegar, o amor da minha vida está chegando, ela começa a ficar triste e preocupada, porque sabe que ele vai chegar cheio de espinho. Aí veio até a alegria, tem o quê? Tristeza. Porque vai ferindo, vai se comportando, não perdoa, vai ficando triste, e quando vê, está doente pelos cantos, acarreta numa série de problemas, e o lar fica só misericórdia de Deus, só a graça de Deus. Quando nós perdoamos, nós entendemos, Chiquinho errou, mas eu também sou falho. Se fosse eu, ia querer ser perdoado. Eu vou perdoar Chiquinho. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, que nenhum homem é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Às vezes a gente se senta na cadeira de juiz, não procura analisar e olhar por que está acontecendo aquilo, por que a pessoa está assim. Às vezes julgamos sem entender, sem conhecer a história da pessoa, ferimos, magoamos, perdemos, porque não procuramos compreender o que foi que aconteceu. Como diz o escritor, perdoar é ser grato pelo perdão recebido de Deus. Perdoar é ser grato. Deus me perdoou dos meus pecados, eu vou perdoar o meu próximo. É se tornar semelhante a Deus quando perdoa, porque Deus perdoou. Jesus estava no patinho da cruz e disse: Pai, tem misericórdia deles que não sabem o que faz. Perdoar é passar para o próximo aquilo que eu recebi de Cristo, passar para o próximo aquilo que eu recebi de Cristo. Como diz o escritor lá em Mateus, perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. É oferecer amor quando não há motivo para amar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O filho pegou, me dá minha herança, eu vou partir, eu vou embora. Feriu a família, feriu o pai. Quando ele quebrou a cara, o pai estava fazendo o que? Esperando de braço. Perdoou ele. O pai tinha motivo para perdoar? Ele estava todo errado, o pai tinha motivo para perdoar ou tinha motivo para castigar? Mas o pai perdoou, fez banquete, trouxe festa para dentro de casa, trouxe alegria e não guerra. Tinha um irmão que não entendeu de perdão, de por ele a família ficava em guerra. Quando um familiar não entende de perdão, a família entra em guerra. Quando o familiar, ainda bem que quem entendeu de perdão foi o cabeça, e o cabeça da casa mandava na casa. Que se fosse pelo irmão mais velho, ele não tinha sido recebido em casa.
Perdoar é oferecer amor quando não temos mais motivo para amar. Perdoar é não levantar mais a questão contra Deus, as pessoas e o ofensor e a si mesmo. Porque quando você fica guerreando na questão, você fere a comunhão com o Eterno, fere pessoas ao seu redor, que não abre mão do direito para ter paz, não perdoa e se prejudica a si mesmo. Então, quando você perdoa, você não levantou mais a questão contra Deus, contra o próximo, contra o ofensor e contra a si mesmo. É 3 pessoas: Deus, o próximo, incluindo o ofensor, e a si mesmo. Quando você não perdoa, você fica em guerra contra si mesmo. Então, perdoar é semear misericórdia. É semear misericórdia. O que é que o escritor ao Tiago, capítulo 2, versículo 13 diz? Dá uma lida. Perdoar é semear misericórdia. 9:4. Eu estou dizendo que é assunto para dar pano para manga. Aleluia, Deus. Lê aí, Tiago, para a gente acabar. Tiago, capítulo. Outro abre 2 Coríntios 2:10. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo será sem miséria. Então, quando você perdoa, você semeia misericórdia. E quando você tem misericórdia, o juízo de Deus não vai te atingir. Em vez do juízo de Deus vir trazer castigo para você, vai trazer paz e bênção. Porque, irmão, quando nós não perdoamos, não liberamos o perdão, a falta de perdão gera amargura, gera dor, amargura prolongada, gera depressão. A falta de perdão, ela dá legalidade ao diabo. A falta de perdão dá legalidade ao diabo. Para encerrar, Coríntios 2:10, segundo... 2 Coríntios 2:10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Perdoar para não ser o quê? Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. E como é que Satanás vence? Como é que ele entra? Você não perdoa, mas você diz: eu estou bem, não foi eu que errei, quem errou foi ele. E aí você não perdoa, aí você começa a ficar ansioso, aí vem a ansiedade, aí não perdoa, vem a depressão, aí não perdoa, a depressão avançada, entra a esquizofrenia. Tem gente que é crente até o caroço dos olhos, mas fica depressivo, esquizofrênico. Um deles vê tudo é macumba, começa a ver que todo mundo vê macumba. Ou você nunca viu crente por ele ficar assim? Não liberou perdão. Não liberou perdão. Dá legalidade ao diabo, a falta de perdão. Dá legalidade ao diabo. Por isso que é importante perdoar na família. Se não dá legalidade, quando o diabo está cirandando no lar, está dando legalidade ao inimigo, é importante perdoar, perdoa, dá descarga nesse negócio, deixa descer, segue em frente, se encha da graça de Deus, do amor, da alegria do Espírito Santo, sai cantando hino de vitória, porque o Senhor te chamou para vencer. Chamou para a tua vida ter saúde, para a tua família ter saúde. O teu lar é um pedacinho do céu. O teu lar não é lugar para Satanás estar cirandando, cheio de problema, não. Lá que tem arrependimento, tem perdão, Satanás não tem força. Onde tem arrependimento, tem perdão, Satanás não tem força. Porque teve perdão, perdoou e foi perdoado. E agora já perdoais? Perdoa. E vou dizer uma coisa para você, às vezes o crente fica quieto, mas ele não.
ferido. E aí vai só rendendo as coisas, rendendo, inchando, e quando vê, está prejudicado, porque não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas ao nosso redor, prejudica a nossa vida trabalhista, prejudica a vida financeira, que acarreta em problemas sem medidas. Mas o perdão é importante. Que Deus abençoe sua família, seja sarada. Quantos quer oração? Em minha casa. Amém, irmãos? Amém. Se perdoe. Perdoe as pessoas ao seu redor.